Leia essa palavra. Você tem ideia do que ela significa? Provavelmente não. Mas se a sua língua nativa for inglês, talvez tenha tentado pronunciá-la e se dado conta de que soa communication. Mas a forma de escrever essa palavra, na verdade, é essa. Muitas pessoas detestam a ortografia do inglês e como ela é muito divergente da pronúncia, o que torna difícil aprender como pronunciar muitas palavras só de vê-las escritas. Uma das várias razões para que o inglês não receba uma reforma ortográfica drástica é porque isso tornaria a escrita muito divergente da de outras línguas e a compreensão escrita se tornaria quase impossível. Compare, por exemplo, a palavra communication em outras línguas próximas, como francês, italiano, espanhol, português e alemão. O fato de a palavra ser escrita de forma tão parecida em tantas línguas torna fácil compreender o que ela significa ao lê-la, mesmo sem falar a língua em questão. Essa é uma grande vantagem que surge quando línguas aparentadas possuem ortografias similares. Você pode não entender a língua falada, mas entende boa parte da língua escrita, o que facilita a transmissão de conhecimento. É claro que, nesse caso, estamos falando de um termo, digamos assim, técnico, e que é um empréstimo do latim. Não é como se isso se aplicasse a palavras mais básicas, né? Bom, na verdade se aplica sim. Veja, por exemplo, a palavra para luz em inglês, light. A sequência GH é muda, mas mantê-la na escrita faz com que falantes de outras línguas germânicas ocidentais reconheçam essa palavra com facilidade. Afinal, ela é escrita de forma parecida em todas elas, como vocês podem perceber aqui. Quando chegamos nas línguas germânicas nórdicas, porém, essa semelhança já cai consideravelmente. Essa capacidade de compreensão translinguística entre falantes de línguas aparentadas já foi estudada. Aqui temos os valores médios da compreensão de falantes de línguas germânicas, românicas e eslávicas ao lerem ou ouvirem algo em uma língua aparentada. Como podem notar, a tendência é de que a compreensão escrita, marcada em verde, seja sempre maior que a falada. Em línguas eslavas, essa compreensão escrita não é tão boa justamente porque algumas usam o alfabeto latino e outras o alfabeto cirílico. Quando falamos de línguas que são muito próximas, a ponto de serem muitas vezes vistas como dialetos uma da outra, essa similaridade ortográfica se torna ainda mais importante para a compreensão translinguística. É o que notamos ao compararmos os vários tipos de alemão. Vamos usar a própria palavra para alemão como exemplo. Em alemão padrão, a palavra é dita Deutsch e escrita assim. Em bávaro, um dialeto de alemão superior, a palavra é Deutsch e escrita assim. Em alemão palatino, um dialeto de alemão central, a pronúncia também é Deutsch e, como consequência, a ortografia coincide com a do alemão bávaro. Já em luxemburguês, a pronúncia é Deutsch e essa é a ortografia. No geral, as palavras são parecidas e são escritas de forma parecida. Mesmo que você só fale alemão padrão, provavelmente conseguiria concluir que essas palavras abaixo significam a mesma coisa que Deutsch. Aqui no Brasil temos o Hunsrückiano, um alemão bem próximo do palatino. A palavra para alemão em Hunsrückiano é pronunciada Teich e escrita assim. Hã? Mas que merda aconteceu aqui? Sim, chegou a hora de falar sobre esse incidente ortográfico. Em 2008, a linguista Ursula Wiedemann publicou um trabalho intitulado Contribuição ao desenvolvimento de uma ortografia da língua Hunsrück falada na América do Sul. Apesar de o Hunsrückiano ser claramente um dialeto de alemão central, frâncico-renano a frâncico-moselano mais precisamente, e portanto bem próximo de variedades como o alemão palatino, o luxemburguês e mesmo o alemão pensilvaniano falado nos Estados Unidos, ela decidiu criar uma ortografia completamente diferente para esse idioma. Seu argumento foi de que uma população alfabetizada em português terá mais facilidade de aprender uma ortografia baseada no português. Toda a justificativa é baseada nessa ideia central, tornar fácil escrever o que se fala. Lembrem-se disso porque vou voltar a esse ponto depois. O fato é que, mesmo considerando esse ponto como válido, existem diversos problemas nessa argumentação. Primeiro, a fonologia do português é muito distinta da do Hunsrückiano. Existem fonemas distintos e a fonotática, isso é, a forma como os fonemas se organizam nas palavras, é ainda mais distinto. Isso causa construções que são estranhas mesmo para falantes do português. Veja a palavra tight aí, por exemplo. Por mais que sh seja uma pronúncia possível para o x em português, ele nunca aparece depois de um t dessa forma.
e nem mesmo um falante de português pensaria de cara que uma sequência TX seria pronunciada tch. Sempre escrevemos esse som de tch como TCH, como em tchau, tcheco ou tchutchuca. O segundo ponto é que a ortografia proposta supostamente com base no português se contradiz em alguns pontos. Exemplos são o uso de W no lugar de V para o som de V. A publicação não apresenta nenhuma justificativa para essa disparidade. O mesmo acontece com o uso de Y para formar ditongos como I. O português sempre escreve ditongos desse tipo com I. E o último ponto é, desculpem a forma grosseira de falar, mas as pessoas não são burras. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a justificativa de criar uma ortografia que seja baseada na de outra língua que a comunidade fala não se sustenta, porque diversos estudos mostram que crianças bilíngues não possuem dificuldade de serem alfabetizadas em duas línguas distintas. O trabalho mostrado aqui, que está linkado na descrição, é uma proposta para estudos desse tipo, e lá vocês podem encontrar vários trabalhos subsequentes que o citam. Nesses trabalhos é possível notar que nem crianças bilíngues em árabe e inglês, ou coreano e inglês, por exemplo, possuem dificuldade de se adequar aos dois sistemas de escrita bem distintos para as duas línguas. Achar que ter que lidar com duas ortografias bem distintas é prejudicial é um pensamento atrasado, igual à antiga ideia de que crianças bilíngues tinham desvantagens em relação às que falam uma só língua, o que já se sabe que não se sustenta em evidências. Então, sabendo que ortografias distintas não são um empecilho para falantes bilíngues de línguas bem distintas, lembrar de como uma ortografia próxima de outras línguas próximas é benéfica torna ainda mais fraco um argumento a favor de uma ortografia como a de Vismo. Antes de continuarmos, não esquece de deixar seu joinha aí. Justificar uma disparidade dessa só pelo fato de um Unriquiano ser falado no Brasil e não junto às outras línguas mencionadas aqui também não se sustenta. O alemão pensilvaniano é falado nos Estados Unidos, é um alemão frâncico-renano também, e portanto bem próximo do Unriquiano, e, mesmo assim, a sua ortografia segue o padrão que os outros tipos de alemão usam. Eles não tentam empurrar as convenções ortográficas da fonologia do inglês para ela. No meu vídeo de introdução ao Unriquiano, eu dei algumas frases de exemplo comparando os dialetos de alemão. Vamos compará-las de novo aqui entre essas variedades. A primeira frase é Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum. No inverno, as folhas secas voam pelo vento. A ortografia é consideravelmente estável entre os dialetos, com adaptações, claro, mas mantendo um padrão similar. Se aplicarmos a ortografia de Wiesemann ao Unriquiano, já fica claro que algo soa bem alienígena. Os artigos são escritos com T e não com D como em todas as outras convenções. Vogais curtas são seguidas por só uma consoante e não duas, como é o padrão em todas as línguas germânicas ocidentais. A coisa fica ainda mais bizarra com a próxima frase. Ist vor 4 oder 6 Wochen gestorben. Ele morreu há 4 ou 6 semanas. Vejam essa ortografia de gestorben. Ninguém que seja letrado em qualquer outra língua germânica vai entender o que isso significa ao ler. Gestorben? Provavelmente tentariam ler como algo assim. Antes de seguirmos para alternativas a essa criação, vamos aprender um pouco sobre como ortografias funcionam. No livro Essentials of Language Documentation, Fundamentos da Documentação de Línguas, o linguista Frank Seifert traz um excelente capítulo sobre desenvolvimento de ortografias. Vamos ler alguns trechos. A ideia persiste de que uma boa ortografia é simplesmente uma que representa todos os contrastes fonológicos. Contudo, o desenvolvimento de uma ortografia é de fato um assunto altamente complexo, que envolve não somente aspectos fonológicos, prosódicos, gramaticais e semânticos de uma língua, mas também uma ampla variedade de questões não linguísticas, como aspectos pedagógicos e psicolinguísticos de leitura e escrita e a situação sociolinguística. A ortografia ótima para um leitor iniciante não é a mesma que para um leitor fluente. Essa afirmação geral deriva de achados de que leitores avançados dependem fortemente do que é chamado vocabulário visual, isto é, as palavras escritas são reconhecidas como unidades inteiras e processadas como tal, sem quebrá-las em suas unidades de estruturas de sons. Por essa razão, leitores avançados se beneficiam de ortografias que preservam a identidade gráfica dos morfemas. Um vocabulário visual permite que os leitores reconheçam palavras escritas rapidamente em mensagens escritas sem muita especificação de detalhes fonéticos.
Uma alta competência de leitura também permite o uso total de pistas contextuais, que podem requerer que se vá e volte numa mensagem escrita para desambiguar homógrafos. Por causa dessa importância relativa do vocabulário visual e a relativa não importância de detalhes fonéticos, leitores avançados se beneficiam de ortografias profundas e não de ortografias rasas. Para leitores iniciantes, no entanto, as coisas são diferentes. A aquisição de uma ortografia profunda na primeira exposição é relativamente difícil, porque a forma escrita pode ser significativamente diferente da pronúncia real e de início pode ter que ser memorizada. Comparado a isso, ortografias rasas, isso é, ortografias que representam formas linguísticas de uma forma que é mais próxima da pronúncia real em cada contexto, são consideravelmente mais fáceis de aprender para um leitor e escritor iniciante, incluindo aqueles aprendendo uma segunda língua. Outra questão é que o processo de leitura é diferente do processo de escrita. De novo, a diferença é entre ortografias rasas e profundas. Um vocabulário visual é mais útil no processo de leitura por permitir que um morfema seja rapidamente puxado do léxico mental independente de sua expressão fonética. Ao se escrever, as vantagens de um vocabulário visual não são tão claras. Ao escrever, pode ser mais fácil soletrar conforme se pronuncia. Quando temos que nos comprometer entre uma ortografia que beneficie os leitores versus escritores, é preciso levar em conta que ler é muito mais frequente que escrever. Idealmente, um texto é escrito só uma vez, mas lido muitas vezes. Assim, a necessidade do leitor é de certa forma mais importante. Podemos aplicar o mesmo princípio a leitores iniciantes ou fluentes, não é? As pessoas só são leitores iniciantes durante um curto período em que estão aprendendo a língua. Na maior parte da vida, elas serão leitores fluentes, de forma que uma ortografia direcionada a leitores fluentes será mais vantajosa também. Depois dessa apresentação, vamos a outra proposta de como escrever um Srickiano. Em 2007, um ano antes de Wiseman publicar sua proposta, outra já havia sido apresentada por Altenhofen e colaboradores no artigo intitulado Fundamentos para uma escrita do Hunsrückisch falado no Brasil. O sistema desenvolvido por eles foi denominado escrito, a escrita do Hunsrückisch. O escrito é definido como um sistema de escrita do Hunsrückisch que parte de regras do alemão Standard, o padrão, para visibilizar a fala do alemão de casa, e que considera a história e tradição escrita da comunidade. A proposta não se direciona apenas a falantes de Hunsrückisch, mas pretende ser compreensível também a membros falantes de outras variedades do alemão. Uma escrita puramente fonética, baseada no português, excluiria o público não falante nativo e aumentaria o vácuo entre o Hunsrückisch e o Hochdeutsch, o alemão padrão, não permitindo, por exemplo, que um professor de alemão fizesse comparações relevantes para fins didáticos. Não se considera que o pré-conhecimento de elementos gráficos do Hochdeutsch esteja totalmente ausente. Afinal, os falantes de Hunsrückisch possuem alguma noção prévia de convenções da escrita do alemão, como em sobrenomes, inscrições de topônimos, festas e publicações locais em alemão. Assim, o escrito grafa a palavra Zeit de forma similar aos outros dialetos. Perfeito! O escrito é de longe, muito longe, uma proposta melhor que a de Wiseman. Ele tem, no entanto, alguns poucos pontos que, a meu ver, poderiam ser melhorados. A palavra para mulher, por exemplo, é pronunciada por alguns falantes como Frau e por outros como Fra. O escrito grafa essas duas formas de maneira diferente, mas esses sons nunca contrastam para um falante. Ou você usa O, ou você usa A. Assim, uma forma única que permita as duas pronúncias, com cada falante usando a que lhe é nativa, é algo mais prático para uma padronização da ortografia. Por outro lado, existem falantes que diferenciam mais sons do que outros. É o caso do E longo aberto e fechado. Para alguns falantes, a palavra ensinamento é pronunciada lea ou leia, e a palavra para vazio é pronunciada lea ou leia. Já outros falantes pronunciam as duas da mesma forma, lea ou leia. O escrito grafa ambas da mesma forma, considerando apenas um tipo de E longo. Contudo, visto que alguns falantes fazem a diferença, marcá-la seria melhor, pois aqueles que não fazem vão interpretar que, independente da letra usada, a pronúncia vai ser a mesma. Para isso, vamos voltar rapidinho ao capítulo do Seifert. Ele usa um exemplo similar com a língua biliar falada na Papua Nova Guiné. Para o dialeto ocidental, os sons de D e Z são fonemas distintos,
mas para os falantes do dialeto oriental, ambos são pronunciados D. Para se criar uma ortografia unificada para os dois dialetos, é mais vantajoso distinguir na escrita os sons de D e Z. Assim, os falantes do dialeto ocidental, que fazem a distinção, vão conseguir interpretá-la na escrita. Já os falantes do dialeto oriental, que não fazem a distinção, simplesmente vão aprender que D e Z escritos são ambos pronunciados D. Mesmo entre falantes do dialeto oriental, isso pode ser vantajoso para entender mais rapidamente o contexto de um texto escrito. É a mesma coisa que fazemos em português, com ortografias diferentes para concerto, caçar ou cela, por exemplo. Assim, enquanto uma ortografia não se tornar oficial, eu uso uma ortografia própria, a qual não difere tanto assim do escrito. Nela, tento respeitar a identidade alemã do Hunsrückiano, seguindo tradições ortográficas de outras línguas germânicas e tentando chegar a soluções que unifiquem uma ortografia para diferentes variedades faladas sem prejudicar uma forma em relação à outra. Aqui podemos ver a frase lá de antes novamente, agora de acordo com as 3 ortografias. As partes marcadas em vermelho são aquelas que se diferenciam das outras duas, considerando todas com o mesmo peso. Fica claro que a divisima é a mais incomum, e a minha e o escrito são relativamente similares. Nos próximos vídeos vou ensinar como ler e pronunciar Hunsrückiano na minha ortografia, a ortografia de Boole. Se você ainda não deixou o seu like, agora é a hora. E se inscreva também e ative o sininho para ser avisado quando houver vídeo novo. Até mais!